teve, acho que, eu não sei se foi um neurocientista, um pesquisador, sei lá, que foi no podcast, e ele falou de uma pesquisa que tinha sido feita com pacientes de UTI e que tinham sido, assim, acho que eram 3 grupos. Sim. Um que tinham feito, o pessoal que tinha feito oração, outros que tinham enfermeira conversando e outros que não tinham feito nada e que os que tinham tido oração por eles, que tinha tido uma melhora muito grande, enfim. E aí você refutou essas informações dele. Então, na verdade, a minha pergunta é, a oração cura, tem esse poder de cura? Qual o poder da oração, assim, a neurociência, o que ela nos mostra hoje de verdade? Existem muitos exageros sobre isso e muitas vezes pegam a ciência para poder tentar dar credibilidade a esses exageros, como se a oração fosse capaz de te curar de uma depressão, de um câncer e coisas do tipo. Uma coisa é a fé. Se você acredita, se você tem fé em um milagre, alguma coisa assim, beleza. Mas do ponto de vista científico, a gente não pode afirmar esses tipos de coisa. Tem uma pesquisa, por exemplo, que acompanhou pessoas que passaram por uma cirurgia cardíaca para ver se a oração intercessória por parte de freiras que foram convidadas a participar do estudo traria um alívio, um benefício no prognóstico desses pacientes ou não. E o resultado é que, em comparação com o grupo que não recebeu as orações intercessórias, o grupo que recebeu não teve uma melhora maior. E foi uma pesquisa encomendada pela John Templeton Foundation, que é uma organização que tem uma perspectiva bem espiritual, bem religiosa, cristã. Então não dá nem para falar assim, mas quem fez essa pesquisa? Sabe aquela desconfiança que as pessoas às vezes têm sobre os autores de um estudo? Então vamos com calma, porque mesmo quando são conduzidas essas pesquisas por pesquisadores que são religiosos, tinha padre na equipe, inclusive, esses resultados não são tão extraordinários assim, no que se refere a esse poder da oração de curar pessoas. Tem um outro estudo que foi citado. Na verdade, eu não encontrei exatamente o estudo que o neurologista disse que teria mostrado que ouvir a oração uma vez ou 2 vezes por dia teria melhorado, tirado do coma mais de 1.000 pacientes e coisas do tipo. Teria uma melhora na resposta do coma. Esse neurologista disse o seguinte: se a oração tem o poder de curar via placebo, ou seja, a pessoa acredita que porque está orando ela vai melhorar. É uma questão da expectativa, da crença, uma coisa puramente psicológica. Como explicar pacientes em coma que não estão tendo atividade consciente, não estão ouvindo de fato uma oração, terem uma melhoria mais alta do que a melhoria de um grupo de pacientes em coma que não ouviu a oração? Então não dá para explicar isso por placebo. Alguma coisa além talvez esteja acontecendo aí. Mais ou menos foi essa a afirmação dele em um podcast cristão. E eu fui atrás de estudos a respeito desse tema. Caramba, será que realmente tem essa pesquisa? E eu nunca encontrei uma pesquisa que tenha as mesmíssimas características que ele relata, com os mesmíssimos resultados. De fato, eu encontrei um estudo mostrando que os pacientes que tiveram essa audição de uma oração muçulmana, ele não relata que era uma oração cristã, talvez porque fosse mesmo uma oração muçulmana, ele estava em um podcast cristão, mas o estudo era com pacientes muçulmanos. Esse grupo, de fato, teve uma melhora da saída do coma, ou pelo menos os indicadores de que a pessoa está recobrando a consciência estavam melhorando, em comparação com o grupo que não recebeu a oração. A questão que os próprios autores do estudo levantam é se foi de fato o conteúdo da oração que auxiliou esses pacientes ou se alguma outra coisa, tipo uma estimulação auditiva qualquer. Será que ouvindo música eles melhorariam? Outro estudo mostrou que sim. Ouvir música, eu não lembro se era só música clássica, o que era não, tá? Mas tem um estudo mostrando que algumas sessões de audição musical podem ter uma melhoria nessas respostas para melhorar o coma. E teve outro estudo que também colocou para testar, comparando com oração, uma enfermeira ou um enfermeiro, não me lembro se era homem ou mulher, que
gravou uma mensagem positiva para esses pacientes, do tipo, você está no hospital X, passou por um problema de saúde, mas nós estamos cuidando muito bem de você, seus familiares têm vindo te visitar e em breve você vai ficar bem. Então, uma mensagem muito positiva, muito calorosa, acolhedora. E o resultado é que teve uma resposta suficiente ou comparável com quando os pacientes ouvem uma oração. Então, o que está sendo testado nesses estudos é se o conteúdo importa tanto assim. Aparentemente, o conteúdo pode ser uma voz humana, num tom mais tranquilo, com uma mensagem positiva. Não precisa ser um conteúdo religioso, uma oração para ajudar esses pacientes. Então, a minha refutação foi nesse sentido. Você pode ir à literatura científica e encontrar o que você quiser praticamente. Porque existem estudos ruins que vão mostrar ali que homeopatia funciona. Mas quando você vai nos estudos mais rigorosos, você não encontra que homeopatia funciona. Da mesma maneira, a gente tem que tomar cuidado porque todas as pesquisas têm limitações. De fato, ouvir uma oração islâmica parece funcionar conforme esses estudos aí, em comparação com não ouvir nada. Mas não precisa ser uma oração islâmica. Talvez uma oração cristã, talvez música, talvez um enfermeiro te falando ali 2 vezes por dia, de uma maneira mais amorosa. Então a gente tem que tomar cuidado, porque se a gente quer muito acreditar em alguma coisa, a gente pode acabar encontrando um estudo que parece confirmar aquela minha crença e eu acabo difundindo em verdades, inclusive sendo um profissional da saúde indo a um podcast. Muito complicada a situação. Naquele caso, né, desse neurologista, passou uma mensagem errada, entende? Ele poderia ter colocado as ressalvas, os limites da pesquisa. Tem essas questões, né, gente, e tal, mas é interessante o resultado. Talvez ele não conhecesse os outros estudos, mas espera aí, eu dei uma googada ali, Google acadêmico, né? Você encontra vários estudos facilmente sobre o tema e vê que o negócio não é assim como ele colocou. Fez de uma maneira meio sensacionalista, talvez justamente para viralizar no podcast e conseguiu. Ou não sabe ler estudos também. Ou talvez alguém contou para ele nem leu e replicou aquilo ali e pareceu muito mais fantástico do que realmente é.